Graça e a paz, igreja. Amém? 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 Aleluia! Maravilhoso estar aqui com vocês, na presença do nosso Pai Celestial. Que Deus fale com você nesta manhã. Eu creio que Ele tem uma palavra para o seu coração, que você receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de eu começar essa palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor amado, eu quero colocar diante do Senhor cada irmão, cada pessoa que está nesse lugar, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com a sua palavra e alimente. Pai amado, e venha suprir as necessidades. Que a sua palavra, Deus amado, venha transformar a vida, o coração dessas pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor esteja aqui entre nós, sobre nós, e venha fluir através de nós. Fala com cada um aqui, Pai amado, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Quem é papai aí, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe e te capacite a ser cada dia mais um pai melhor. E como é Dia dos Pais, eu não posso trazer uma palavra muito diferente disso, com um tema sobre isso, mas eu não posso também deixar de lado a nossa campanha, né, que vai falar sobre a intimidade com Deus. E eu acho que a questão de ser pai e ser íntimo de Deus tem tudo a ver. Então eu gostaria de falar com vocês hoje um pouco sobre Deus é Pai. Alguém aqui já ouviu essa palavra? Essa frase, Deus é Pai? Todo mundo às vezes é normal, fala, Deus é Pai, misericórdia. Deus é Pai, que não sei o quê. Alguma coisa acontece, a pessoa fala, Deus é Pai. Agora a pergunta que não quer calar é, Deus é Pai de todos? Deus é Pai de todo mundo? Então nós estamos acostumados a ouvir isso, nós estamos acostumados a ver isso no mundo. É uma frase normal, usual de todo mundo. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra do Pai, ela nos ensina. Todos nós já ouvimos que Deus é Pai. A palavra afirma que Deus, Ele é Pai, amém? A palavra nos afirma isso. Jesus Cristo nos ensinou isso quando Ele foi iniciar uma oração. Ele não disse, meu Pai. Ele disse, Pai Nosso. Todo mundo conhece a oração, né? Pai Nosso que estás no céu, sim ou não? Então Jesus, Ele já começou, Pai Nosso. Isso é maravilhoso quando Ele estende a filiação, porque Jesus Cristo, Ele era chamado de unigênito. O que é o significado dessa palavra unigênito? Único e primeiro. Então Jesus Cristo era o único Filho de Deus e primeiro. Porém, no Novo Testamento, muda-se essa palavra de unigênito para primogênito. E primogênito quer dizer o primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Então ele era o primeiro filho de muitos que estão aqui, glória a Deus. Então hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Porém, o que eu quero dizer para vocês é que, diferente da cultura que é colocada no mundo, Deus ele não é Pai de todos. Pois é. Lá em João, capítulo 1, versículo 11, se você quiser abrir aí, hoje não tem os slides, tá? João, capítulo 1, versículo 11, pode abrir em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Aqui em João 1:11, Deus ele deixa claro quem são os filhos de Deus. João 1:11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aqui ele faz uma distinção daqueles que creem no seu nome, daqueles que o receberam, e daqueles que não creem, e daqueles que não o receberam. Porque nós sempre iremos pregar sobre o amor de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas notícias, amém? Nós queremos falar sobre as boas notícias do reino de Deus. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus Cristo, Ele veio à terra e Ele morreu para nos purificar dos nossos pecados. Nós tínhamos uma dívida com Deus, estávamos fadados ao inferno. Não tinha como nós nos salvarmos. Então Jesus veio para nos salvar, amém?
E Ele morreu naquela cruz para nos salvar, glória a Deus. E o sangue dele veio sobre as nossas vidas e nos purificou. Agora, aqueles que creem no seu nome, são dados o poder de serem chamados filhos. Mas e os que não creem? E os que não o receberam? Deus é Pai daqueles que creem em Jesus, Filho. Daqueles que recebem o Senhor como Salvador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi batizado nas águas? Se sim, você é filho. Se não, você tem a oportunidade de fazer parte dessa família. Porque ser filho não é para poucos. Ser filhos é para todos, mas nem todos são, nem todos querem, nem todos recebem. Então, a boa notícia é que tem perdão para todos, glória a Deus. A boa notícia é que Jesus Cristo ele morreu para nos salvar, para salvar a todos. Então, temos todas as oportunidades de termos essa salvação. Mas qual que é a má notícia? A má notícia é que nem todos creem, é que nem todos o recebem e que nem todos vão para o céu. Então nós aqui somos responsáveis como filhos de trazer boas notícias para o mundo. Existe um Deus que morreu por você, que perdoa os seus pecados. Confesse-o, se arrepende, creia e seja salvo. Essa é a boa notícia. E Deus, Ele deseja ser Pai. Está no coração de Deus ser Pai. E hoje essa mensagem que vai falar um pouco sobre filiação, um pouco sobre como ser pai, um pouco sobre a paternidade de Deus, um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso Pai. E a importância de ser um pai segundo a palavra de Deus. Todos nós nascemos com uma missão, com um propósito. E muitas coisas podem influenciar essa missão e esse propósito na nossa vida. Mas a palavra ela nos fala que desde o ventre da nossa mãe, nós somos influenciados pelos nossos pais. E é incrível como os nossos pais têm muita influência sobre a nossa caminhada. Muita influência. Todos nós nascemos de uma mãe e de um pai, isso é óbvio. O pai tem participação. Quando é dia das mães, não fala, todo mundo tem uma mãe, todo mundo vem de uma mãe, sim ou não? Mas também teve um pai. Presente ou não, abandonando ou não, sendo um péssimo pai ou não, todo mundo também teve um pai. Não tem como dizer o contrário. Por mais que possa ter acontecido muitas coisas na sua vida, tudo isso influencia totalmente na sua caminhada. Isso é incrível. E o diabo ele quer fazer de tudo para distorcer a imagem que nós temos de Deus, o nosso Pai. E uma dessas estratégias dele é o quê? Distorcer a imagem através do seu próprio pai biológico. Os pais são a primeira imagem que um filho vai ter do próprio Deus. Quando eu falo para você, olha, Deus é seu pai, automaticamente a sua mente ela vai puxar sobre o seu próprio pai. Então se o seu pai te abandonou e eu falo que Deus é seu pai, automaticamente a sua mente vai se remeter ao quê? Então Deus abandona? Se eu falo que Deus é o seu pai, mas o seu pai é um péssimo pai, ou foi um péssimo pai, automaticamente você vai falar, misericórdia. Se Deus é pai, pelo que eu vivi, da minha experiência com minha paternidade, eu vou ter problema com esse Deus. E da mesma maneira que você nasceu com um propósito, e que isso vai influenciar, e que os seus pais vão influenciar, o seu pai tinha um propósito de influenciar você a ver a Deus. Deixa eu te perguntar, qual é a imagem que você tem do seu pai biológico? Qual é a imagem que você tem do seu pai biológico? Tem pessoas que nem imagem de pai biológico têm. Tem pessoas que nem o conheceram. Dessa imagem, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, você vai imputar a Deus as características desse pai. Isso é bom ou é ruim? Irmãos, em Mateus capítulo 23, versículo 9, diz assim. Olha o que Jesus está dizendo.
a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Como assim? Então eu não posso chamar meu pai de pai? O que essa passagem está querendo dizer? Jesus disse, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Como assim eu não posso chamar meu pai de pai? Não é isso que ele está dizendo aqui. Se você for ler a palavra de uma forma literal, se você for ler a palavra com entendimento natural, meu irmão, você vai entrar em parafuso. Vai ser difícil você acreditar que isso aqui é a palavra de Deus. Você tem que entender o contexto que está sendo dito isso. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que o seu pai aqui na terra vai falhar. E você não pode comparar o seu pai aqui da terra com o seu pai que está no céu. Não há comparação. Nessa passagem aqui ele fala, não chamei ninguém aqui na terra de mestre, porque mestre mesmo, sou eu, Jesus Cristo. Então o que ele está querendo dizer? A missão dos pais aqui na terra é mostrar quem é o pai verdadeiro deles no céu. E eu falo pai, mas eu também falo da mãe. Existe algo muito interessante. Quem aqui é pai? Levanta a mão aqui. Quem é pai? Glória a Deus. Imagine ali, você chegando no Kaique, no Henrique, e falando assim, Kaique, Henrique, eu tenho que revelar uma coisa para vocês. Eu não sou pai de vocês, vocês são adotados. Oh, meu Deus! Imagine, Paulo, você chegando no Pedro, eu tenho que dizer uma coisa para você. Você é adotado. Imagina Dani, Nado chegando, Parece, mas deixa eu dizer uma coisa. Você é adotado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é verdade. O filho que você tem veio de Deus. Deus te entregou o seu filho para você cuidar. Primeiramente, ele não é seu, ele é de Deus. Porque ele nasceu primeiro no coração de Deus, para depois vir para o ventre da mãe. Os meus filhos, eles vão entender que eu sou o pai deles biológico, mas existe um pai que vem antes de mim. Existe um pai que é muito melhor do que eu. Existe um pai que não vai falhar com eles. E esse pai é Deus, digam glória a Deus. E você tem que entender que existe um pai que veio antes do seu que falhou com você. Você precisa entender que existe um pai que veio antes do seu, que causou talvez traumas em você. E esse pai, ele não vem causar traumas, ele vem curar traumas. Esse pai, ele não vem abandonar, ele vem, sabe, te abraçar e se fazer presente contigo. Temos que entender que todos nós fomos adotados pelos nossos pais biológicos. Porque nós temos uma identidade que vem antes dele. O nosso DNA vem antes deles. O nosso DNA primeiro vem de Deus o Pai. E esse Pai, ele é bom e ele é perfeito e sempre está conosco. Ensina para o seu filho, você é adotado. Você não é meu. Você é de Deus. E eu vou cuidar de você. Porque foi isso que Deus pediu para eu fazer. Tem uma coisa que eu ensinei para a Heloísa, que se chama café. Alguém já ouviu falar do café? Todo mundo já ouviu falar de café, né? Mas não é sobre isso. Lá em... Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 6,5, mas também tem no Novo Testamento, quando Jesus é perguntado qual é o maior mandamento. Mas está escrito assim, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E eu ensinei para minha filha o café. Ame ao Senhor teu Deus, Heloísa, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Se você amar a Deus dessa forma, eu cumpri a minha missão. Coração,
alma, força, entendimento. Às vezes você vai ter que ser didático com seus filhos. Não é só levar eles para a igreja. A responsabilidade dos seus filhos amar a Deus não é do pastor. Não é do líder. É sua que é pai. Ensine aos seus filhos. É fácil esse negócio do café. Dá certo, ela gravou no coração. Fala, filha, café, ela, coração, alma, força, entendimento. Ame ao Senhor teu Deus. Ame esse Deus. Filho, eu posso ser muito errado, eu posso errar em várias coisas, mas ame a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Provérbios 22:6. Todo mundo está cansado de saber sobre essa passagem. Eduque a criança, ou ensine a criança no caminho que se deve andar. Nós devemos, como pais, como responsáveis, ensinar essa criança. Mas tem uma passagem que me chamou a atenção, que eu quero falar com vocês, em Mateus 28, que diz assim, desculpa, não é em Mateus 28 não, é em Deuteronômio mesmo, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. O que isso aqui quer dizer? Que eu tenho que falar da palavra de Deus toda hora com meu filho? Não. Sabe o que isso quer dizer? Que se você não estiver perto do seu filho, você não vai ensinar nada para ele. Se você não estiver presente com o seu filho, ele não vai aprender nada com você. Porque nós não ensinamos apenas pelo falar. Nós ensinamos pelo nosso andar. E é por isso que ele fala, ensina com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado, mas também quando estiver andando pelo caminho. Quando for se deitar e quando se levantar. Isso é uma coisa que eu gosto. Praticamente todos os dias eu coloco meus filhos para deitar. Cubro eles, dou um beijo neles, falo boa noite, Deus abençoe, dorme logo, fica quieto, para de bagunça. É para dormir agora. Tá no celular não, né, Luísa? É assim que eu coloco eles para dormir. Todo dia consigo levar eles para a escola. Trabalho na mesma escola que minha filha estuda, então todo dia eu estou com a minha filha, ela gostando ou não, eu estarei lá. Quando ela pensar em fazer alguma coisa errada, eu estarei lá. Deixa eu dizer para vocês, Deus é exatamente assim. Deus está com você em todo momento da sua vida. Quando você se levanta, quando você vai se deitar, quando você está no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, Deus ele é com você. Então você tem que ter tempo de comunhão com seu filho. E terminando essa primeira parte da palavra, quando eu falei um pouco sobre ser pai, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu não quero só falar o que nós temos que fazer como pais, mas eu dei toda essa introdução para que nós venhamos entender como Deus ele é pai. Deus ele é um pai presente. Deus ele é um pai que está conosco. Ele nunca nos deixou. Nunca nos desamparou. Ele é um pai que nos supre, nos protege e nos corrige. Você tem um pai que é Deus. E você tem que ter a revelação do que isso realmente significa sobre a sua vida. Lembra que eu falei que os pais influenciam na nossa vida? Os pais influenciam no nosso jeito de pensar. Os pais influenciam nas nossas decisões. Os pais influenciam em muitas coisas. Você querendo ou não, ou se admitindo ou não, os seus pais te influenciaram a você ser o que você é hoje. A você pensar do jeito que você pensa hoje. Agora deixa eu te perguntar, como é que o seu pai, Deus, tem te influenciado? Porque é muito fácil nós colocarmos desculpas no nosso jeito, às vezes,
explosivo na nossa criação, por influência dos nossos pais, por influência daquilo que aconteceu. Mas deixa eu te perguntar, qual é a influência que Deus tem sobre a sua vida? Porque se só as coisas ruins desse mundo te influenciam, você está esquecendo de um pai que também te influencia. Você está esquecendo de um Deus que sempre está com você. Da mesma forma que os pais influenciam no seu caminho, Deus ele deve influenciar. Deus ele deve se fazer presente no seu jeito de ser, nas suas decisões. Porque um pai faz isso. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Porém o nosso Deus, ele é bom e perfeito. E como esse Deus perfeito e bom, tem influenciado a você a ser melhor. Porque perfeito não dá. Como é que ele tem influenciado isso? Eu sempre falo, né, que eu tenho algumas dificuldades na minha vida. Quando eu namorava com a minha mãe, sexta-feira era o dia da faxina. Eu sabia que sexta-feira eu ia chegar da escola e eu ia ter que limpar a casa. Sexta-feira é o dia da faxina. Mas sexta-feira batia um sono quando eu chegava da escola. Aí eu deitava, às vezes eu até fingia que nem estava dormindo, só fingia. Fernando, vamos arrumar a casa, vamos limpar a casa, ajuda a limpar a casa, Fernando, vamos lá limpar a casa, Fernando. E eu lá assim, não, tô dormindo. Tô dormindo nada. Só não quero levantar não. Não quero varrer, não quero passar pano, não quero tirar pó. Quantos de nós estamos dormindo ainda? Tem uma casa que precisa ser cuidada. Tem uma casa de Deus que precisa ser cuidada. Quantos de nós estamos fingindo que estamos dormindo? Fingimos que estamos ouvindo, porque Deus fala. Sim ou não? Ah, amados. Temos que ajudar em casa, amém? Filhos maduros ajudam em casa, sim ou não? Existem filhos, estão lá 30 anos morando com a mãe. E a mãe ainda coloca a comida no prato. Acontece a mágica na casa dele. Porque ele coloca a roupa suja no chão e ela aparece no guarda-roupa limpa e dobrada. Uau, que mágica é essa? Esse filho é um peso para a mãe. Se o filho tem 30 anos, a mãe tem quantos anos? E está lá, fazendo. E o filho podia ajudar, sim ou não? Um filho de 30 anos não pode ajudar? A pagar uma continha, a limpar uma casa. Se não saiu de casa ainda, amado. Por que eu estou trazendo isso? Eu não quero falar sobre o seu filho ajudar em casa, ou filho folgado, não quero falar sobre isso. Eu estou falando sobre a nossa casa aqui. Calma, Kaique, calma. O Kaique lava uma louça. Lava ou não lava uma louça? Boa, moleque. Lava a louça. Eu não estou falando sobre a nossa casa normal, não, irmãos. Eu estou falando sobre a nossa casa aqui. Sobre essa família aqui. Essa família aqui, ó, família Zoe. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Acho que está claro, né? Aleluia. Existem filhos. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança. Isso é maravilhoso. E a Tami até conversa sobre quando a maternidade ou paternidade começa a dar retorno. Né, que no comecinho, criancinha não faz nada, dá trabalho. Tem que limpar cocô, tem que dar comida, tem que colocar para dormir, tem que fazer um monte de coisa. Aí vai crescendo, já pega uma água para nós, já pega o controle que está longe, já ajuda a cuidar um pouquinho mais do irmão,
Aí cresce mais um pouquinho, primeiro emprego, já paga uma conta de internet, pelo menos, que usa, né? Pra caramba. É quando o quê? A maternidade e a paternidade começam a dar retorno. Deixa eu te perguntar, quando é que a sua maturidade espiritual vai começar a dar retorno pro reino de Deus? Entende? Quando é que a nossa maturidade espiritual vai começar a dar retorno pro reino, pra casa? Os filhos são herança, isso é maravilhoso. Que você receba esse retorno, porque os pais merecem, de tanto que trabalhou para sustentar o filho. Às vezes o filho parece um bezerro, 5 litros de leite. Não, nada que eu esteja falando, viu? Eu sei que está muito focado aqui. Nada que eu esteja falando aqui não, viu? Chega uma idade que o filho começa a comer de um jeito, né? Você fala, não é normal isso, não é normal. Calma, que vai dar retorno em nome de Jesus, amém? Mas sabe qual que é o maior retorno de um pai? É quando o filho ele começa a crescer e começa a conquistar. Isso é muito bom para um pai ver. É por isso que Deus liberou para nós o reino. É por isso que Deus deseja que nós façamos parte do seu reino. Você é filho, glória a Deus. Isso é bom, é maravilhoso. Muitos, ao saberem que são filhos, agora são salvos. Opa, sou filho. Pronto, agora é só vir o culto. Mas Deus fala, e se você quiser fazer parte daquilo que eu estou fazendo? É como se Deus tivesse uma empresa. E você chegasse nos seus 18 anos, e Deus falasse, ei filho, quer vir trabalhar comigo? Não, já só sou filho, só quero ficar aqui recebendo do papai. Filho, você já tem 18 anos. Eu estou te dando uma oportunidade de fazer parte daquilo que eu estou construindo. E fazer parte do reino de Deus é poderoso e maravilhoso. Faça parte disso. Faça parte do reino. Seja um filho que faz parte. E agora eu vou para a última parte dessa palavra que eu queria dizer para vocês, que é sobre essa questão de ter essa intimidade com o pai. Uma das coisas que eu mais faço questão é de estar presente com os meus filhos. Eu, no ano passado e até o meio desse ano, estava fazendo um curso à noite. E era uma das coisas que eu mais sentia. Eu trabalhava em outra escola, não trabalhava na escola da minha filha. Então eu saía às 7 horas da manhã, eu via eles dormindo. Chegava às 11 horas da noite e via eles dormindo. Me tornei, entre aspas, um pai ausente. Mas não fui um pai ausente por relaxo. Eu estava trabalhando e estudando à noite. Mas eu, sabendo a minha responsabilidade de pai e do amor que eu tenho por eles, eu queria estar presente com eles. Eu não sei como foi eles, como que tinham sido na escola. Eu não sabia do que tinha acontecido. Eu não brinquei com eles à noite. Eu não vi eles, eu não vi a voz deles, eu só vi eles dormindo. Isso, sabe, estava me chateando muito. Eu pensei em várias vezes desistir do curso que eu estava fazendo por causa dos meus filhos. Não era por causa do cansaço, não, por causa dos meus filhos. Só por causa disso. Para estar presente com eles. Conversava com minha esposa porque também ficava pesado para ela, porque ela não podia contar comigo. Deixa eu dizer uma coisa, se a maternidade está pesada, é porque a paternidade está leve. Vou falar de novo. Se a maternidade está pesada, é porque a paternidade está leve. Está muito difícil para a mãe, o pai tem que acordar. Porque não é responsabilidade da mulher, só dela, ficar com o filho. O filho precisa da presença do pai lá. Precisa. Precisa da presença de um pai. Um filho precisa da presença de um pai. Não entre nessa enganação do mundo que é normal ter um pai ausente. Que é normal a mãe só ficar lá sofrendo, se desgastando, acordando de madrugada. Não. Pai também consegue fazer filho parar de chorar. É só ele ser presente. Se ele não for presente, nunca vai conseguir. E eu falo isso porque eu vivo isso.
Qualquer um pode chegar na minha esposa e perguntar. E sabe que ela fala a verdade mesmo. Ela não está nem aí. Ele é relaxado. Ela é relaxada. Não. Fala. Para mim é maravilhoso. E não é motivo de orgulho eu ser um pai presente. É o mínimo por ter um filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu Pai Celestial é presente. O seu Pai Celestial está limpando aquilo que você faz, dia após dia. Ele está te colocando para dormir. E Ele está acordando com você. Não ignore o seu Pai. O seu Pai se faz presente hoje aqui. Ele cuida de você. E deixa eu falar até para os adultos que estão aqui. Nós que somos adultos, nós passamos por ciclos, às vezes nós já perdemos nossos pais, somos independentes, cuidamos da nossa vida, temos nosso trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa, você também é cuidado por um pai. O seu pai terreno talvez pode já ter partido, ou você já tem a sua família, você não tem mais tanto contato. Mas deixa eu dizer uma coisa, não perca o seu contato com o seu Pai Celestial. Porque Ele continua cuidando de você. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos e veja o cuidado que Ele tem. Foi engraçado que, aconselhando uma pessoa um dia, ele estava passando por uma dificuldade financeira. E aí o pai dele queria ajudar. Ele falou, não, mas eu fico sem jeito, sabe? Meu pai ajudar. Pô, eu sou pai da minha família, e meu pai quer ajudar. Eu falo, meu irmão, se eu tivesse pai... Meu pai morreu quando eu era criança ainda. Quando eu tinha 8, 9 anos. Eu falei, meu irmão, se eu tivesse pai, seria uma alegria poder ser ajudado. E pode ter certeza que seu pai quer te ajudar e ele se alegra em poder fazer isso. Deixa seu pai te ajudar. Deixa eu dizer uma coisa, deixa o seu Pai Celestial continuar te ajudando. Você é adulto ou não adulto, o seu pai quer continuar te ajudando. Ele quer continuar cuidando de você. É claro, a gente não pode ficar se escorando nos pais. Mas no seu Pai Celestial, confia. Se entrega. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te ajudar. Ele continua te suprindo. Deixa eu dizer uma coisa, não é o seu trabalho que te supre, não. É o seu Pai Celestial. Não é o seu marido que supre sua carência, não. É o seu Pai Celestial. Não são seus filhos a sua maior realização, não. É o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. Precisamos ser jovens, adultos, idosos, crianças, satisfeitas em quem? Em Deus. Nós não podemos esquecer da figura do nosso Pai Celestial. Quando nós somos crianças, é fácil isso, porque nós temos nossos pais e nós, querendo ou não, nós dependemos deles. Aí quando a gente se torna adolescente, o que a gente mais quer é não depender deles. E automaticamente é não depender de Deus. Queremos ter o quê? Pronto, agora é a nossa independência. Agora fiz 18. Hoje em dia não, né? Já fez 13 e já quer. Aí a adolescência toda é sofrimento porque quis ser independente. Se torna um adulto cheio de problema. E de orgulho, porque é independente. Se torna um idoso teimoso. Teimoso. A maioria dos idosos são teimosos por quê? Passaram por um monte de coisa. E se tornaram independentes durante muito tempo. E não precisam mais de ninguém. Estão certos em tudo porque já tem vivência da vida. Deixa eu dizer uma coisa. O seu Pai Celestial continua querendo te ensinar coisas. E mudar a sua mente. Temos que continuar sendo transformado. Criança, adolescente, adulto, idoso. A sua transformação continua. Ouça a voz de Deus e seja transformado. Não parou ainda, não acabou ainda o que Deus está fazendo na sua vida. Então deixa Deus falar com você. Ele continua sendo seu Pai. Amém? E esse é o Deus Pai. Esse é o relacionamento que temos que ter com Deus nosso Pai. Com Deus nosso Pai, sabe quando a mãe olha para o filho gigante, olha para o Henrique aqui barbado e fala, ai, o meu menino, continua sendo meu bebê. É da mesma forma que Deus olha para você, velhão.
senhora, adulto, jovem, você continua sendo bebê de Deus. Ele continua querendo te suprir, Ele continua querendo te ensinar, Ele continua querendo acompanhar seus passos, Ele continua querendo, sabe, transformar a sua vida, Ele continua querendo estar com você em todo momento. Nós temos que depender de Deus durante toda a nossa vida. Dependa do Senhor. Esteja com o Senhor. Sempre permaneça querendo conhecer mais de Deus. Você tem visto o seu pai? Entenda, não estou falando do seu pai biológico. Alguns já fiz assim, ó, não estou vendo. E quando eu pergunto se você tem visto seu pai, por quê? Não sei se isso acontece com você. Na maioria das vezes, depois que nós vamos crescendo, a nossa vida com os nossos pais vai se ficando cada vez mais distante. Poxa, eu morava com a minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar, já não vejo mais tanto minha mãe. Aí depois que eu me caso, vejo menos a minha mãe. Tenho filho, vejo menos ainda. Às vezes só vejo ela para ela ver os netos. E aí a gente vai se distanciando dos nossos pais, sim ou não? E por que como cristãos, conforme mais tempo a gente passa na igreja, conforme mais tempo a gente fica aqui, parece que a gente vai se afastando do nosso pai também? Ao invés de ser uma aproximação contínua com Deus, ao invés de ser um aprendizado contínuo com Deus, parece que quanto mais tempo a gente passa na igreja, mais a gente fica distante de Deus. Por que o começo sempre é melhor? Por que nós temos saudade do nosso começo, do nosso primeiro amor? Não tem algo de errado nisso? Era para ser o contrário. Quanto mais tempo na casa de Deus, servindo ao Senhor, quanto mais tempo na igreja, mais proximidade, mais intimidade, mais experiências, mais profundidade. Mas acontece o inverso. A maior profundidade que eu tive foi no meu começo. As maiores experiências que eu tive foi lá atrás. E não é isso que Deus deseja. Porque Ele nunca esteve longe. Porque Ele não se afastou nem um centímetro de você. Porque Ele não foi embora. Porque Ele não se acostumou. Porque Ele não achou que você era independente e não precisava dele. Deus nunca achou isso. Talvez você achou. Por já conhecer, por já ter tido experiência, por saber como é. Obrigado, Deus. Eu já aprendi, agora eu vou fazer. Com Deus não é assim. Quanto mais na presença, quanto mais servindo ao Senhor, mais perto, mais íntimo e mais dependente. Mais experiências sobrenaturais. Era assim que era para ser. Porque se nós formos ler a palavra de Deus, é exatamente assim. O que acontece depois do Pentecostes? Acabou? Depois que eles receberam o Espírito, acabou? Não. Eles receberam o Espírito. E aí começou a acontecer milagres. As pessoas começaram a chegar e não parou. Só foi evoluindo. Só experiências mais fortes. Só coisas mais sobrenaturais foram acontecendo. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais o poder de Deus vai agir. Mais o Senhor vai falar. Mais o Senhor vai operar na sua vida. Então nós temos que mudar hoje a nossa mentalidade. Que já crescemos na casa de Deus. E somos independentes de alguma coisa. Temos que voltar a uma intimidade de uma criança, de um bebê. E voltar para o colo, para os braços do nosso Pai. Se eu for falar para você, se você se imagina no colo da sua mãe, talvez você vai falar, pô, eu estou muito grande. Eu vou matar a mulher. Do jeito que eu estou aqui. Mas nunca se deixe de se imaginar no colo de Deus. O seu lugar sempre será lá. No colo de Deus. Nos braços de Deus. Nos braços do Pai. Esse sempre será o seu lugar. Dependendo do Senhor.
dependendo da presença de Deus. Então entre nessa campanha com os 2 pés no peito. Faça o jejum. Volte a ser dependente. Volte a ter intimidade com o Pai. Volte a ter essa vida com o Pai. Volte a viver isso. Vou falar de novo, Ele nunca se afastou de você. Nosso lugar sempre é com o Pai. É incrível que em João 16, 28 diz assim, Jesus diz, eu saí do Pai, vim ao mundo, outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. E no mundo, quando Jesus estava no mundo, o que ele fazia? Estava sempre com o Pai. O seu lugar sempre vai ser com o Pai. Você veio dele, você está aqui nele e você voltará para ele. Não se afaste da presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Seja um filho que permanece. Um filho que está junto. Lembra que eu falei que eu como pai senti muito quando eu estava estudando e fazendo curso, que eu estava longe dos meus filhos? Agora eu estou perto deles. Estou na escola da minha filha. À noite eu estou livre, estou com os meus filhos. Levo para a escola, coloco para dormir. Brinco, brigo, ensino. Mas imagina se eles começassem a me ignorar. Filho, vamos dormir, só virasse as costas. Filho, acorda, tá nem aí. Filho, tô aqui, não me responde. Eu sei que alguns aqui como pai já tinham dado um tapão já. Vai me responder, não, moleque. Tá surdo. Né, Gai? Ah, mas vem. Meu irmão, não ignore a Deus, não. Deus está te chamando hoje para voltar a viver como um filho. Deus está te chamando hoje para estar com Ele. Você que teve um pai bom ou um pai ruim, você que foi rejeitado ou abandonado, entenda, isso pode até ter acontecido com você, mas eu quero que você saiba, você nunca foi abandonado pelo seu Pai Celestial. Você nunca foi rejeitado por Ele. Amado, você nunca foi rejeitado por Deus. O seu pecado é rejeitado por Ele. E é por isso que Jesus Cristo morreu por você. Para que você não fosse mais rejeitado. Você não é um rejeitado de Deus. Você é um desejado de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu sei que você quer almoçar com seus pais. Eu sei que você quer dar um presente para ele. Né, Laila? Aleluia. Fiz a minha.